Oi, meu nome é Lívia Santos, sou diretora de conteúdo aqui da Ideal Axicom e eu me formei em Relações Públicas em 2010. Oi, eu sou a Ângela, eu tô na Ideal há 3 anos, eu sou assistente de operações criativas e eu me formo em 2026 em Relações Públicas. Tinha uma aula chamada Assessoria de Imprensa e basicamente a gente aprendia a fazer um release. Então tinha lead, hierarquia da informação, e falava-se muito sobre essa relação com a imprensa tradicional, especialmente com revistas, jornais, TV e rádio. A gente basicamente dividia assim. Então, a gente não tinha, por exemplo, aula de influência. Na minha época, inclusive, eram os blogueiros que estavam começando. Então, a gente, quando ia fazer um mailing para divulgar alguma coisa, né, como estagiária, a gente colocava alguns blogueiros ali e tratava como um jornalista. Então, era muito tatear a técnica dessa relação com a imprensa tradicional, com os blogueiros e aprendendo na prática. Na minha época, mídia era um território da publicidade. Então, quem se formava em publicidade tinha aula de mídia. A gente não tinha aula de mídia. E como que tem sido hoje na faculdade, Andy? Bom, eu também tenho aula de assessoria de imprensa, tanto que a minha matéria se chama Gestão de Mídias e Relacionamento, acho que é isso mesmo. E a gente aprende a fazer release também, a gente também aprende a como conversar não somente com jornalistas, né, a mandar o release, mas também com influenciadores. Então tem essa divisão. E além disso, eu também, não nessa matéria, mas eu também tive aulas de como, por exemplo, fazer roteiro, como fazer tanto para podcast quanto para social media, então vídeos, todas essas coisas, tanto de Reels, tanto TikTok, todas essas plataformas. Inclusive, são trabalhos que a gente tem que fazer. Inclusive, a gente teve que fazer um trabalho de como se fosse um curta. A gente teve até isso para fazer. Então, a gente falou ali, você até comentou, TikTok, outras redes sociais. Bom, quando eu me formei, a gente ainda estava ali na ascensão do Facebook. Então, basicamente, quando a gente falava de redes sociais, a gente estava falando de Orkut, Facebook, de novos blogs, Tumblr, Flickr. Ainda eram essas plataformas que a gente tinha. Hoje a gente tem Instagram, TikTok, Uhum. Quai, tantas outras plataformas como que é hoje, porque também na minha época, justamente porque elas estavam surgindo, crescendo, né, ganhando escala. Quem dirá ter uma aula na faculdade sobre isso? A gente estava todo mundo aprendendo, né? Nós, alunos, professores, Sim. pessoas do mercado, estávamos todos aprendendo juntos como lidar com esse monte de rede social. Hoje a gente já tem um mercado estabelecido, como que é na faculdade. Bom, a gente tem uma matéria de gestão de mídias sociais. Essa eu acho que é a principal, porque a gente vai desde o começo de criar posts até como veicular em campanhas com social ads, por exemplo. Então, como eu disse, a gente também teve aula de roteiro, essas coisas, e a gente também teve aula de Photoshop, de Premiere, de todas essas ferramentas. Então, a gente aprende a fazer o post, a fazer a imagem, onde postar, quais são os tipos de redes sociais que fazem sentido postar, como falar com o público dentro das redes sociais e também como veicular. Então, toda a parte de mídia, então, os cálculos de mídia como funciona a IA que ajuda também, né, a gerir a campanha como um todo, a gente aprende as principais ferramentas também, a gente aprende a mexer. E aí agora estamos aí vivendo IA, como é que a academia tem lidado já com a IA, especialmente no dia a dia de vocês? Olha, é muito diferente, porque realmente não tem uma pessoa que não use IA para fazer um trabalho na faculdade, por exemplo. Todo mundo usa, não tem para onde fugir, até mesmo os professores, tá? Tanto para pegar matéria para colocar na aula, no trabalho deles mesmos, eles usam também, eles falam que eles têm que utilizar, não tem como para onde fugir. Tanto que tem dias que você está cansado e tal, e você precisa de uma ideia, e a IA vai lá e te ajuda. Eles mesmos dizem, né? Então, a IA, ela acaba sendo muito mais uma ferramenta de auxílio na hora de, por exemplo, criar ideias, otimizar os processos em todas essas partes, assim. Mas ela acaba não tirando a parte de análise crítica. Análise crítica realmente somos nós que fazemos. Os professores cobram muito isso, tanto para conseguir diferenciar, né?
o aluno que usa IA para fazer todo o trabalho, quando um aluno usa só como um auxílio. Eu estava falando com minha professora essa semana, né, que as pessoas acham que relações públicas é só assessoria de imprensa, ainda tem muito esse estigma, né? E eu tava até falando com ela, eu queria fazer, talvez, tentar alguma coisa com assessoria, então fazer alguma coisa de terceiro setor, assim, sabe? Voluntariado. Tem algumas dicas para mim. E ela falou assim, mas você já faz RP? Tipo, você já faz. Eu fiquei, é verdade, né, próprio? É, você faz parte de campanha, você vai lá, faz parte de social. Isso também é gerir a reputação da empresa, ou seja, relações públicas é gerir a reputação da empresa. Não importa se você está só com assessoria de imprensa, ou se você está em social, se você está em campanhas. Isso tudo faz parte da reputação da empresa. Então você não deixa de ser um PR, um RP, por você não trabalhar com assessoria. Eu acho que tem uma coisa que não mudou, né? É que relações públicas continua sendo uma disciplina sobre como gerenciar os diferentes públicos. E é natural que com o nosso mercado evoluindo tanto, esse continua sendo o core, mas esse profissional tem que ser muito mais múltiplo em gerenciar esses públicos em agora muitos mais canais. Sai da faculdade com olhar de design, de mídia, de influência, de relações com a mídia, de inteligência artificial, né, já aprendendo que é uma ferramenta e não tem que tirar a análise crítica. Então, eu acho isso muito legal, dessa evolução, não só do mercado, mas como a academia tem acompanhado toda essa transformação. É isso. That's a wrap? That's a wrap?